Então, assim, essa lei de Frank-Starling, ela é importantíssima e ela foi descoberta por dois cientistas, Otto Frank, que é um alemão, trabalhava em Munique, e o Ernest Starling, um grande pesquisador inglês, praticamente ao mesmo tempo descobriram essa lei. E em homenagem a eles foi dado o nome de lei de Frank-Starling. Para nós ela é fundamental, né? Garante a sobrevida do sujeito. O que diz assim, ó, naquele retângulo de fundo amarelo? Todo o sangue que o coração recebe, todo o sangue que o coração recebe, dele é ejetado dentro de limites fisiológicos. Então, numa situação normal, não patológica, o coração não está lesado ou doente, aquele sangue que vem a mais, ele vai ser ejetado. Por exemplo, vocês vão ver assim, ó, o bovino está deitado em decúbito ventral, com as pernas dobradas, e um cachorro, um sujeito espanta, ele levanta rápido. Sim? O que acontece? Ele vai receber mais sangue, porque é ativo simpático, mais sangue que está circulando entre aspas passa a ser presente ao coração, e esse sangue não fica armazenado, ele vai seguir adiante. Então o coração ele vai conseguir ejetar esse sangue a mais. Como o sangue é armazenado? Nós temos 3 locais de armazenamento de sangue no organismo. Fígado, baço e às vezes o trato gastrointestinal. Fígado, baço e às vezes o trato gastrointestinal. A gente vai voltar a esse assunto mais tarde, em outras aulas, tá? Então o que acontece? O simpático ele faz vasoconstrição. Vasoconstrição. Então é como se eu tivesse uma esponja molhada, eu aperto essa esponja, vai sair água. Sim? Então, nos vasos do fígado, baço e via do trato gastrointestinal, o simpático, através da noradrenalina, neurotransmissor e adrenalina, e nora também pela medula da adrenal, fazem vasoconstrição, esse sangue está circulando lentamente, ele não está parado porque estão coagula, circulando lentamente, ele é jogado na grande circulação. E os músculos esqueléticos têm vasodilatação, pelos mesmos neurotransmissores do simpático. Tem vasodilatação e esse sangue, então, passa a oxigenar e a nutrir melhor o músculo que vai estar trabalhando. Sim? Se o bicho resolve repousar, diminui esse volume sanguíneo, essa volemia, chama-se volemia, volume de sangue circulante, volemia, e aí o coração se adapta, passa a injetar menos sangue. Sim? É um processo evolutivo fundamental para garantir a sobrevida do sujeito. Bom, então nesse gráfico aqui, você tem na linha ordenada, na linha vertical, ventricular performance, ou seja, performance ventricular, a capacidade do ventrículo de injetar sangue. Isso é a performance ventricular. Para que ele serve? Injetar sangue. Então, o performance é a capacidade dele de injetar sangue. Sim? E na linha, na abscissa, na linha horizontal, volume diastólico. Aquele final ali não existe. Eu estou para corrigir isso, nunca apago esse final, tá? É volume diastólico, só volume diastólico, que é a capacidade, que é a quantidade de sangue presente no ventrículo por diástole. Volume diastólico é o volume de sangue no ventrículo por diástole. Isso é volume diastólico. Então, vamos ver aqui. Ó. Vocês têm ali uma linha vertical azul que separa uma linha contínua, curva contínua, e uma curva descendente tracejada. À esquerda eu tenho uma situação compensada, em que o coração consegue ejetar todo o sangue que ele recebe, e a partir da direita, a tracejada é uma linha descompensada, ou seja, o coração não consegue ejetar todo o sangue que ele recebe, porque chega a ser um excesso de sangue a ele, ultrapassa a capacidade de ele ejetar adequadamente esse sangue. Então aí já não obedece mais à lei de Frank-Starling, porque sai dos limites fisiológicos, fica acima dos limites fisiológicos. Tá bem? Lembrando que em exercício intenso, débito cardíaco, o que é? Débito é o volume de sangue injetado pelo ventrículo esquerdo por minuto. Volume de sangue injetado pelo ventrículo esquerdo por minuto. O débito cardíaco pode aumentar até 5 vezes em exercício. Então, se o sujeito, um porquinho, tem 5 litros de débito cardíaco, passa a ter 25 litros injetados, em exercício intenso. Sim? Um javali correndo, por exemplo. Um cavalo, 40 litros, um animal de 500 quilos, 40 litros, 5 vezes 200 litros de débito cardíaco. É bastante sangue. Sim? Então, a partir daquela linha tracejada, isso varia de bicho para bicho, né? Para chamar descompensado. O coração não está conseguindo ejetar todo o sangue, começa a acumular sangue dentro do coração, aumenta o volume sistólico final, volume residual, entre aspas, né? Tá? Bom, muito bem. Até que tá bem? Então, para isso nós temos que estudar essa parte o que é o sarcômero, porque está relacionado com o grau de distensão da fibra muscular. Vamos ver assim, ó. Ali vocês têm em cima uma fibra muscular estriada,
pode ser cardíaca ou pode ser esquelética. No caso, nos interessa a fibra cardíaca, miócito cardíaco, do coração. E aquelas, à esquerda, você tem as legendas, a linha Z, linha M, linha I, A. Como foi descoberto por alemães, eles colocaram aquelas letras Z, M, H, quer dizer, disco entre algo, disco do meio, mais claro, sim? Como eu não sei ler alemão, vocês se divirtam lendo aquelas palavras, Weichen, Missfly, Scheiben, Heller, etc. Não importa, porque alemão é outra linha. Acho muito bonito, mas não entendo bolhufas, tá? Bom, então vamos devagarinho. O sarcômero é a unidade funcional do músculo. Quando o músculo relaxa, ele dilata e depois ele se encurta. Ao se encurtar por atividade, por ação de potencial de ação, ao se encurtar, ele resulta na força de contração. Sim, essa unidade é o sarcômero, tá? Sarcos é músculo. Sarcos é músculo. Então, grego, né? Esse sarcômero é composto naquele retângulo de fundo amarelo actina, que é o filamento fino. Filamento fino, na verdade, é um rosário de proteínas globosas, um rosário torcido entre si, né? Uma dupla hélice, sim, dupla hélice, actina, e um filamento grosso chamado miosina. Sim, a miosina. E nessa porção mais estriada, mais forte a estriação, vocês têm uma união da actina com a miosina. Então, aqui meu braço é a miosina, e aqui esse braço é a miosina, e aqui a actina. Sim, essa zona de interposição, obrigado, interposição, é a chamada banda zona H, né? Zona H não. Puxa, não está aqui. Zona de sobreposição, pronto, zona de sobreposição. Bom, vamos ver como é que esse negócio funciona. Então, nós temos, em primeiro lugar, duas proteínas importantes. Grupo de proteínas, né? A actina, que é um filamento fino, e o filamento grosso, que é a miosina. Bom, vamos devagarinho. Aqui você tem assim, nessa figura você tem de cima para baixo, você tem a miosina, ela é formada no meio, a molécula de miosina é formada por duas cabeças de miosina, que tem uma molécula enzima TPase, e um filamento mais comprido que é a cauda, né? E embaixo tem filamento de actina. O filamento de actina são assim, ó, são sete moléculas globosas de actina, 7 duplas, elas se enrolam entre si, e sobre elas eu tenho a tropomiosina, que é um filamento fino, e a troponina, que são 3 bolinhas, 3 proteínas globosas localizadas, tá? Bom, qual é o pastel? Vamos ver se na outra figura fica um pouco mais claro. Não está mais claro. Aqui. O que vai acontecer? Eu tenho aqui filamento de actina, sim, e aqui a miosina. A miosina tem essa porção globosa na ponta, sim? A miosina. Entrando em um cálcio, o que acontece? A miosina, essa porção globosa, ela se liga na actina, se liga na actina e puxa, traciona. Então, o que acontece? Esse meu braço é o limite do sarcômero. Olha aqui, ó, a miosina puxa e solta. Prende, puxa e solta. Sim? Então, os limites do sarcômero vão diminuindo. Tá certo? Vocês têm muitas pontes acontecendo entre essa ponte, porção globosa da miosina, traciona, solta e solta. Sim? Então, aproxima os sarcômeros. Bom, essa troponina, o que ela faz? Ela vai, quando tem potencial de ação na célula que entra o sódio, abre, a célula despolariza, entra cálcio pelos seus devidos canais, o cálcio se liga nessa troponina, e o que faz? Essa tropomiosina, que está aqui, tropomiosina, ela está bloqueando locais de ligação da cabeça da miosina. A tropomiosina, que está aqui, ela está bloqueando os sítios de ligação da actina. Quando o cálcio, devido ao potencial de ação, né, entra na célula e sai do retículo sarcoplasmático, que seria o retículo endoplasmático em células comuns, então no músculo chama-se retículo sarcoplasmático, e este cálcio, ou do retículo sarcoplasmático ou de fora da célula, ele entra, se liga na troponina, e essa troponina, que é aquela bolinha azul, ela tira essa tropomiosina, da actina, expondo o sítio de ligação da miosina com a actina. Tá? Vou repetir. Potencial de ação, entra sódio, a célula despolariza,
abre canais de cálcio no retículo sarcoplasmático e de fora da célula, o cálcio entra, se liga nessa bolinha, que é a troponina, liga na bolinha, e essa troponina com cálcio faz com que a tropomiosina se desloque da actina um pouco, né, e permita por sítios de ligação da actina. E aí a miosina começa a se ligar e puxa o sarcômero, tá? Então, vocês têm, então, 4 proteínas. Vocês têm 4 grupos de proteína. A miosina, a actina, a tropomiosina, que obstrui sítios de ligação da actina para a miosina, o sítio de ligação da actina para a miosina, e, por último, vocês têm a troponina, que regula o deslocamento dessa tropomiosina sobre a actina. Sim? Muito bem. Uma vez liberado o sítio de ligação da actina com a miosina, vão se ligar a actina e miosina. Bom, então, o que acontece? Nessa figura da esquerda, até que está bem, pessoal? Sim? Lamentavelmente não consegui colocar vídeo sobre esse assunto. Tem no YouTube perfeitamente essa ligação actina-miosina. A gente deve ter visto isso também em histologia e biofísica. Na figura da esquerda, vocês têm assim, notem que o coração ele vai ter vários, ali está mostrando 3 graus de dilatação na diástole, de acordo com a quantidade de sangue que ele recebe. Se ele recebe pouco sangue, ele dilata pouco. Está em diástole, está relaxado, né? Se ele recebe muito sangue, ele dilata mais. Isso é um efeito mecânico, elástico, né? Tem maior pressão, vai dilatar mais a célula em relaxamento, tá? Bom, então o que acontece? Ó? Vamos ver ali à direita. Regulação heterométrica. Hétero, diferentes medidas. Tem aquele grau de diferentes dilatações ou distensão dos sarcômeros. Menor é maior. Então, assim, o que acontece? Primeiro, número 1, quando o ventrículo distende, as células musculares cardíacas se distendem. Isso é diástole, tranquilo, relaxa, não é? 2, essa distensão aumenta a região entre a actina e a miosina para as próximas interações. Então, quando há distensão, eu tenho a miosina fixa, essa actina é que vai se mover. Sim? Ela está presa no sarcômero aqui, ó. Sim? Na linha Z. Então, ela separa maior ou menor grau. Bom, então assim, numa situação normal, tensão normal, eu tenho um grau de interação, aquela barra azul é a miosina, e ali eu tenho 2 filamentos de actina em cada extremidade. Sim, eu tenho um grau de interação, miosina, actina, tracionando e puxando os limites do sarcômero. No somatório, o músculo encolhe. Bom, numa extensão muito pequena, em que eu tenho pouca entrada de sangue a mais, ou ela diminuta, o que acontece? Quase não há região livre para a interação actina-miosina. Estão muito próximas, né? Distendeu pouco, estava assim, distendeu pouco, puxa pouquinho. Então, a força de contração é menor. Eu tenho uma menor área de interação da actina com a miosina. Sim? Estende pouco. O problema é quando passa o limite fisiológico. O que acontece? Então, ali você tem naquele círculo preto mostrando uma menor espaço de interação entre a actina e a miosina em comparação com a figura de cima. E quando eu tenho uma extensão muito grande, excessiva, o que acontece? Quase não há interação actina-miosina. Está ali naquele círculo de borda violeta. Sim, o roxo, né? Quase não há interação actina-miosina. Isso leva à fraqueza muscular. Essa é a desgraça da dilatação cardíaca. O músculo, a gente chama assim, ó, inflamação cardíaca pode ser uma endocardite, uma inflamação da camada mais interna do coração, ou uma miocardite, quando o músculo todo ele está generalizado, está inflamado. Ele fica um músculo fraco, ele dilata com mais facilidade. Sim, se o músculo está doente, ele dilata com mais facilidade, dilatação cardíaca. Uma cardiopatia é qualquer lesão cardíaca, cardiopatia. No caso, esta seria uma dilatação cardíaca. Quando ela é excessiva, o que acontece? Afasta muito a actina, a miosina, e ela não consegue interagir e puxar adequadamente o músculo, porque a área de interação fica muito pequena. Sim? Isso ultrapassa os limites fisiológicos e a área descompensada. Por isso, um coração dilatado, o sujeito, seja o bicho ou seja a gente, toma medicação que aumente a força de contração, porque ele não consegue dar conta do coração, esse volume de sangue que tem a mais, porque o balde aumentou, cabe mais sangue, mas ele é fraco, ele não consegue ejetar todo esse sangue. Você vai ver mais tarde, nos nossos últimos slides, a patologia desse acúmulo de sangue. Tá bem? Bom, essa é uma das explicações por que os limites fisiológicos ultrapassados não permitem uma adequada
ejeção de sangue. Além do que, assim, quanto mais dilata dentro do limite fisiológico, mais força o coração vai ter no retorno. Quanto mais dilata dentro do limite fisiológico, mais força, proporcional à quantidade de sangue que ele recebeu a mais. Tá? Aumentou a volemia, né? Porque saiu mais sangue dos locais de armazenamento de sangue. Fígado, baço e veias do trato gastrointestinal. Quer dizer, são distensíveis, né? Até aqui tá bem? Esse aqui é o Otto Frank, um sujeito simpático, né, trabalhava em Munique. Em 1930, ele era professor na Universidade de Munique. Em 1933, com a ascensão do nazismo, ele era contra a metodologia nazista, o sistema nazista, e foi gentilmente demitido da universidade, sem falecer em 44. E esse sujeito, Ernest Henry Starling, um pesquisador inglês, esse sujeito, junto com Bayliss, foi o sujeito que foram os dois, o Bayliss e o Starling, descobriram o primeiro hormônio no organismo, e isso em 1905. Descobriram a secretina, é um hormônio do intestino delgado, da mucosa do intestino delgado, que aumenta a secreção, entre outras coisas, do suco pancreático. Na época, foi dado o nome de secretina porque aumentava a secreção do suco pancreático. O suco pancreático é rico em bicarbonato, para neutralizar a acidez do estômago, e rico em enzimas digestivas, que o intestino delgado não produz. Enzimas que degradam em macromoléculas. Então, e esse Stalin, em 1915, cunhou a palavra, designou a palavra hormônio para substâncias que agem à distância. Hormônio. Então, a palavra hormônio é graças a esse sujeito aí. E ele trabalhava, às vezes, as forças de Stalin, a história de osmolaridade, a pressão hidrostática, a nível de capilar, ele que iniciou a série. Stalin. Sim, era um sujeito brilhante. Então, em homenagem aos dois trabalhando com coelho, nós trabalhávamos com rato naquela época, você trabalhava com cão ou coelho, em coelho, eles começaram a injetar líquido de modo gradual na circulação sanguínea e recolhiam esse sangue, esse líquido que o coração ejetava. E notaram assim que, aumentando o volume de líquido injetado na circulação, esse excesso ele era também ejetado pelo coração, não acumulava no coração. E aí veio dentro dos limites fisiológicos. Sim? Então, aumentava o volume gradativamente e observava que esse sangue era recolhido pós-coração. Bom, até aqui está bem? Bulhas ou ruídos cardíacos? Bulhas é a mesma coisa, não é bolhas, é bulhas, ruídos cardíacos. Vocês têm dois ruídos que são auscultáveis, ou seja, pode colocar o ouvido próximo à caixa torácica ou através de estetoscópio, tá? Bom, todos os ruídos, o primeiro e o segundo, são fechamento de válvulas. E note assim, o coração não bate tum, 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 tum. É tum-tac. Seria assim, ó. Estou batendo em cima de uma prancheta, ó. O primeiro som, tum, é fechamento das alas ventriculares. Por que é tum? Porque as cúspides são grandes e são flácidas, então elas vibram bastante. Flácidas em termos de fibrose, né? Não compara com a semilunar. Então, vibra bastante. Como está dentro de uma caixa torácica que tem ar, esse som se dissemina. Então, é fechamento das arterioventriculares. E o TAC, esse TAC, é fechamento das semilunares ou sigmoides, porque as cúspides são muito rígidas e fazem tac, o som agudo. Sim, tum-tac, tum-tac. Em inglês é lub-dub, lub-dub, lub-dub. Bom, muito bem. Então, um momento está fechada as arterioventriculares e em outro momento está fechada as semilunares. Tá? Está mostrando ali a figura, então, daquele nosso grande Frank Netter, né? Que desenhou essas válvulas, tá? Chamadas semilunares, a forma de meia-lua, as semilunares. Todas as válvulas são trocáveis hoje, graças a Deus. Com a tal da circulação extracorpórea, que o sangue sai do sujeito e passa por uma máquina que oxigena o sangue e resfria o sangue para diminuir o metabolismo, ninguém pode mexer no coração, o coração pulando, o coração fica parado. Então se faz coisas do arco da velha, colocar sangue mais capaz, troca de válvulas no coração. Bueno. Ruídos auscultáveis apenas por fonocardiograma, através de um aparelho com microfonia. Terceiro ruído, enchimento de sangue no ventrículo ao final do enchimento rápido, terço médio da diástole. Essa turbulência causa o terceiro ruído. E o quarto é a sístole atrial, força, a injeção de sangue com força para o ventrículo, respectivos ventrículos, tá? Bom, aí tem as abacaxis, patologias valvulares, ou valvares, patologias. Então, assim, primeiro,
naquele retângulo à esquerda de borda azul claro. Estenose valvular. A válvula não abre corretamente. Por exemplo, fibrose das cúspides. Nós vamos ver uma figura horrorosa da necropsia de um sujeito, uma figura humana para efeito de esclarecimento, fibrose das cúspides. Tá? Então, a válvula ela não abre. Fechar, ela fecha bem, mas ela não abre direito. Tá? Então, o sangue passa por turbulência lá e não em volume adequado. Sim? Pode ser uma situação descompensada, não consegue evitar todo o sangue. Estenose. Estenose quer dizer estreitamento. Em patologia serve para qualquer órgão. Por exemplo, estenose do esôfago, estenose de brônquios, fechamento, vasoconstrição, constrição de brônquios. Isso é uma estenose. No caso, que eu estou estudando, estenose valvar, tá? Então, assim, quando tem estenose, como ela não abre bem, e o sangue passa por turbulência, isso gera um sopro. Então, vamos ver assim, ó, embaixo da figura, né? Estenose da atrioventricular. Como ela não abre bem, deixar ela fechar bem, eu vou ter o sopro, porque o sangue está passando. Se for estenose da atrioventricular, ela não abre corretamente, ela abre pouco, porque está fibrosada, né? Pode ser uma endocardite, pode levar a isso, sim? O que acontece? O sangue passa por turbulência, só que depois ela vai fechar bem. Então eu vou ter um tum-tac, tum-tac. Na abertura que eu vou ter o sopro. Então seria assim, ó. Na estenose da semilunar, a semilunar não abre bem. Então eu tenho uma turbulência gerada por essa sangue que passa apertar, estreito, num ambiente mais, num diâmetro de estreito, ele passa por turbulência e gera sopro. Então eu vou ter tum, tum, tá? Estenose da semilunar. Muito bem. Como a válvula abre e fecha, ela não abre bem a estenose, mas ela não fecha bem. Pode não fechar bem. Chama-se insuficiência valvular, insuficiência valvar. De coração dilatado, por exemplo, as cúspides se afastam. No caso da plana mitral ou da tricúspide. Coração dilatado, as cúspides se afastam. Então, ele abre bem, mas fechar não. Porque estão afastadas as cúspides, que o coração dilatou. Desgraçadamente. Então, o sangue vai ter refluxo, obrigatoriamente. Sim? Então, na insuficiência valvular, a válvula não fecha corretamente. Por exemplo, afastamento das cúspides por dilatação cardíaca. O que acontece? Eu vou ter, então, o som, o som, o ruído cardíaco, o primeiro e o segundo, são substituídos pelo sopro. Então, insuficiência da atrioventricular, ela não vai fechar bem, tem refluxo de sangue, sim? Vai ter sopro e taque. Estenose da semilunar. Fecha bem a mitral, mas a estenose, ela, por fibrose, ela não consegue fechar adequadamente. Sim, pode ser sopro. Então, eu vou ter bom, como a semiologia, graças a Deus, e veterinária, ela é muito bem dada, né? Vocês vão botar a mão, em algum momento vocês vão ter que botar a mão no bicho, vão aprender bastante sobre essas patologias valvares e vão acostumar o ouvido a escutar, tá? Eu tinha uma cadelinha, cadela, o cão, quando envelhece, é queda livre, né? Ela era assim, ó. Deu um infarto, acabou morrendo. Então ela tinha, se era fufu, ela tinha uma insuficiência valvular nas duas válvulas, nas duas tipos de válvulas, na atrioventricular e na semilunar. Não tinha tum-tac, era... Morreu o bichinho. Vamos adiante. Interessante, né? Isso é bem legal. Bom, aqui um exemplo do Google, né? A incapacidade da válvula aórtica, no caso semilunar, de fechar-se, cerrar-se a fechar, bem, faça com que o sangue que o sangue flua de volta para dentro do ventrículo esquerdo. Então está mostrando ali, na figura da esquerda, o sangue, ela está fechada, mas ela não fecha direito, o sangue flui. Quando a artéria volta à sua posição de origem, ela dilatou, recebeu o sangue e dilatou a artéria, no caso a aorta, né? Ela volta à sua posição de origem, como a válvula não fechou direito, o sangue reflui da artéria para o ventrículo esquerdo, que não deveria acontecer. Sim? E na figura da esquerda, então tem aquela seta mostrando para o ventrículo esquerdo. E na figura da direita você tem ali a válvula, a de cima, que seria a pulmonar. Eu sei porque ele está falando que a aórtica, as são iguais, né? Está fechadinha da Silva e a de baixo, redondinha, tem uma abertura. Então ela não está fechando corretamente, tem defeito de válvula. Pode ser um processo inflamatório na válvula.
Daqui a pouquinho. Bom, outra desgraça. Isso aqui está faltando explicação. Isso é febre reumática. A febre reumática, ela se origina de uma infecção, não é um processo inflamatório, uma infecção por streptococcus em garganta. Faringite, né? Seria tal de gargantite, né? Faringite, por streptococcus, maltratada. O que acontece? Os anticorpos contra as toxinas do streptococcus, ou contra o streptococcus, também geram anticorpos contra o organismo, uma doença autoimune. Então, uma faringite de 2, 3 semanas ou mais maltratada, não curada, pode resultar em lesão cardíaca severa. Neste caso, já é uma necropsia, como se diz. Vocês estão vendo uma estenose aórtica. O que acontece? Olha que interessante. Ó. Isso aqui é em gente, tá? Em bicho acontece também. Infecção por streptococcus pode acontecer em qualquer criatura. Patologia macroscópica da cardiopatia reumática, por febre reumática o nome, né? Por quê? Porque causa febre contínua, estenose aórtica. A aorta foi removida para mostrar folhetos da válvula aórtica condensados, apertados e fundidos. Então aquelas 3 cúspides estão juntas, porque tem uma intensa fibrose no local. Não abre e nem fecha direito. Sim, porque ela está toda fibrosada. Né? Isso resulta numa insuficiência cardíaca tremenda e leva à morte. Tá? Essa válvula é trocável, o tratamento é trocar essa válvula. Você não tem como não fazer. Válvula de porquinho. Interessante, né? Funciona bem. Tá? Artérias coronárias abertas, mostrar artérias bem à direita, assim, um sulco, caneta esbranquiçada, aquilo é uma artéria coronária aberta. Nós estamos mostrando ali a válvula aórtica absolutamente lesada. Sim? Ou lesionada. Lesada, nunca sei. É por acúmulo de fibrose que uniram, as 3 cúspides estão unidas. Não abre nem fecha. Sim? Febre reumática. Por uma doença autoimune causada por um streptococcus que infectou a faringite. Eu tenho um cunhado que fez uma endocardite e se acredita que seja por um processo infeccioso na faringe, e o resultado é que essa endocardite criou um trombito, um membro, no caso quando se desprende, né, bacteriano, foi parar na meninges, e ele teve meningite. Então eles atenderam a meningite e foram examinar a causa, ele tinha uma endocardite, provavelmente por causa de uma infecção faringiana. Teve que trocar a válvula também, ele não sabia que tinha uma insuficiência valvular, né? Então ele foi trocada a válvula, trocou agora, revisão dos 10 mil quilômetros, né? Trocou a válvula cardíaca, tá bem o sujeito, mas tu veja só, ele começou provavelmente com uma faringite, criou um trombo, um processo infeccioso gerou uma endocardite, e essa endocardite liberou bactérias que causaram uma meningite. Quase dançou. Quando o cão que não rói osso, forma tártaro, que é restos alimentares calcificados, sim? Quando tu vai retirar a tártaro do cachorro, o cachorro não vai deixar tu meter a mão na boca dele, então tu tem que fazer um relaxamento, uma anestesia. Mas antes, uns dias antes, tu faz uma antibiótico terapia, tu coloca antibiótico do bicho antes, um dia ou 2 a mais, vamos ver isso depois na clínica, para tirar esse tártaro, porque como a gengiva é muito vascularizada, ela é vermelha, não é à toa, tem um monte de vasos sanguíneos. Quando você tirar em tártaro e fazer força, vai acabar lesando a gengiva, vai ser sangue. Pode ser que esse foco bacteriano medonho, que esse tártaro, possa entrar dentro da corrente sanguínea e causar uma endocardite, inflamação cardíaca. Por isso que se dá antibiótico preventivamente. Se mexer em tártaro, tem que fazer isso. Tá? Se o tártaro é muito grande em gente, também tem que fazer antibiótico de cara, porque tu vai afetar e não tem como tu não lesar a gengiva, porque é um estímulo, a retirada é mecânica. Retirada é mecânica, né? Acaba lesando. Bom, isso aqui é bem bacana, pessoal. Ali vocês têm, na figura da direita, vocês têm ali aquele tubo vertical é a veia cava. Sim, eu botei de pé para ficar mais claro para nós, tá? Cava cranial, cava caudal. E embaixo eu tenho uma microcirculação. Né? O vermelho ali são capilares de extremidade arterial e o roxo, o azul escuro, extremidade venosa. O mesmo capilar recebe sangue arterial e sai sangue venoso. Sim? Libera oxigênio e recebe CO2. Então, sangue arterial libera oxigênio, rico em oxigênio, e aqui ele sai rico, maior concentrado com CO2, maior concentrado, pressão parcial de oxigênio, CO2 maior, tá? E pouco oxigênio. Bom, então, no caso, ali você tem o coração, estou mostrando do lado direito, o átrio direito recebendo sangue das cavas, retorno venoso,
ventrículo direito e artéria pulmonar. Então, assim, no caso de estenose valvular, o que acontece com a estenose? Ele abre pouco, não abre corretamente, tá? Acumula sangue na câmara vasa anterior. Então, vocês notem ali, ó, o que acontece? Ali, naquele traçado amarelo, em horizontal amarela, que ela está pouco aberta, então não está abrindo direito, o sangue não passa corretamente do átrio para o ventrículo e acaba acumulando. Não é que tenha refluxo, ele não sai, que deveria sair do átrio para o ventrículo. Então acumula aquele sangue no átrio. Estou mostrando aquelas pontilhados roxos, é sangue acumulado que não deveria estar no átrio, porque não conseguiu sair do átrio para o ventrículo porque a válvula não abriu direito. Sim? Se for semilunar, acumula sangue no ventrículo, porque o sangue deveria sair pelo ventrículo, ele acaba acumulando porque há um estreitamento severo. Estreitamento das válvulas, ela não consegue abrir direito. Fechar, ela fecha bem, mas não abre direito. Então, não sai todo o sangue acumulando nos ventrículos, tá? Qual é? Mas no caso de insuficiência, eu tenho refluxo. Como ela não fecha bem, o sangue reflui para a câmara anterior. É a mesma coisa. Um não sai e o outro reflui. Um não sai e o outro não reflui, tá? Qual é o resultado disso? Aqui, ó. Resultado naquele retângulo de fundo amarelo. Resultado é uma congestão. Como acumula sangue e o sistema é fechado, acumula sangue nas regiões anteriores ao abacaxi, no caso, alteração valvular, tá? Congestão. Congestão é acúmulo de sangue venoso. Isso é congestão, acúmulo de sangue venoso. O resultado é que aumenta a pressão hidrostática, a pressão hidrostática, eu tenho acúmulo de líquido, acumula água, acumula pressão hidrostática e sai nas veias e sai mais líquido, transudato, que a gente chama, causa edema, sai pelos capilares. Como o capilar é uma peneira, sai mais água, líquido, edema. Vocês veem pessoas assim, animais mais velhos, mas é fácil de ver em pessoas com os pés inchados. Isso é edema. Tá? Pode ser por falta de proteína ou porque o coração não está dando vazão ao sangue que deveria. Então, acumula nas veias, no caso, nesse nosso exemplo, especificamente nas veias da circulação sistêmica, e aumenta a pressão hidrostática dos capilares e sai mais líquido, edema. Qual é o abacaxi do edema? Aqui eu tenho um capilar que tem uma célula. Não pode estar muito distante essa célula do capilar, porque ela precisa desse oxigênio que vem do sangue para o capilar. E para essa célula. E essa célula tem que liberar CO2 e metabólitos para o capilar. Se eu tenho líquido no meio, afasta a célula do capilar e pode ser que essa célula morra. Por quê? Porque ela entra em falência, porque ela está muito longe do oxigênio e ele não consegue se difundir adequadamente em quantidade suficiente para essa célula. E ela também não consegue se livrar do CO2 do meio para esse capilar. Então, esse é o problema do edema continuado, vai causar morte celular, se estiver muito tempo afastado por acúmulo de líquido entre o vaso, pode ser o próprio vaso linfático, o vaso linfático também não dá vazão para isso, né? E a célula, tá? Bom. Outra coisa bem legal aqui, o tal do edema pulmonar. Fulano morreu de edema pulmonar. O lado esquerdo está pifado, conferindo alteração de válvula, tá? Então acumula sangue arterial nas veias, sangue arterial nas veias pulmonares. Nas veias pulmonares eu tenho edema pulmonar. O que acontece lá embaixo nos membros inferiores vai acontecer a nível de pulmão. Então o que eu quero dizer assim, ó, quando o lado direito do coração pifa, seja por válvulas ou por alteração de contração cardíaca, quem paga o pato é a circulação sistêmica, tem edema nas extremidades. Quando o coração esquerdo, átrio e ventrículo pifam, válvula ou a musculatura, quem paga o pato é o pulmão, edema pulmonar. Tá? Depois eu vou voltar. Oi. Tu pode repetir o que causa o edema pulmonar? Edema pulmonar é assim, ó. Ficou claro para ti o que acontece no edema sistêmico? Embaixo? Acumula? Sim. Tá, então assim, quando eu tenho acúmulo de sangue nos capilares, por quê? Porque o coração não está mandando embora aquele sangue, ele acaba acumulando, ou não é que acumula, ele circula lentamente, aumenta a quantidade de água, ou de plasma, né? Porque o coração não está mandando embora aquele sangue, não está conseguindo circular, está havendo refluxo ou regurgitação de sangue, sim? Aumenta a pressão hidrostática, nós vamos ver isso depois em microcirculação, sai mais líquido de dentro para fora do capilar, acumula líquido intersticial, chama-se edema, líquido intersticial. No pulmão vai ser a mesma coisa, como o lado esquerdo, o átrio ou ventrículo, por alteração de válvula, não consegue se livrar daquele sangue que está vindo do pulmão, não consegue mandar ele adiante,
acaba acumulando sangue nas vias pulmonares, que drenam o sangue pulmonar, dos pulmões, não consegue acumular, não consegue se livrar daquele sangue, acaba acumulando nas vias pulmonares e aquele excesso de líquido sai dos alvéolos. Eu tenho água no pulmão. Esse líquido dos capilares alveolares vai para o alvéolo. Então, em vez de ser uma área com pouco líquido, tem muito líquido, como se o cara morresse afogado. Ficou claro? Tá, e então o edema Porque pulmonar... aqui, ó, o lado esquerdo, o pulmão, no lado esquerdo, o sangue que vem do pulmão não consegue ser drenado ou mandado embora. Sim? Então, ele vai acumular lentamente ou agudamente na árvore, na circulação pulmonar. Se acumula sangue nos capilares, vai sair mais água desse capilar. Não tem como ser diferente. A pressão da água faz com que essa água saia pelos poros dos capilares. Esse é edema pulmonar. Tá, então ele pode ser causado por alguma estenose valvular ou insuficiência valvular do Exatamente. lado esquerdo, no Do caso. lado esquerdo. Se tu tiver uma cardiopatia esquerda, por exemplo, uma miocardite do lado esquerdo, uma zona infartada a gente vai ver isso depois, eletrofisiologia, né, daqui a pouquinho, uma zona infartada do coração que não consiga contrair direito, ou adequadamente, vai acumular sangue. E com o tempo vai acumulando sangue nas veias pulmonares até chegar ao pulmão. Tá. Tá? Então, abacaxi do lado esquerdo, obrigatoriamente tem edema pulmonar. Aham. Depois eu vou voltar para essa figurinha aqui. Por último, a morte é uma coisa já programada, ninguém morre de véspera, salvo o peru, como se diz, né? Olha essa situação aqui, ó. Eu comentei com vocês que todo trombo é um coágulo que não deveria existir, e quando ele se desprende da parede e passa a circular, a gente chama de êmbolo, né? Essa é a tal da embolia pulmonar. Isso é um sujeito, devidamente morto, né? Na necropsia do camarada. Essa fotografia foi cedida por um professor de histologia, o professor Cambruzzi, da histologia para biomedicina e para a medicina. Histologia para biomedicina e medicina. Mas ele é patologista de origem. Ele cedeu essa foto mostrando assim, pessoal, assim, ó, embaixo você teria o ventrículo, não está aqui na fotografia, o ventrículo direito, que manda sangue pela artéria pulmonar para os pulmões. Ali você tem aquela coisa preta, é um trombo que se localizou bem na bifurcação da artéria pulmonar direita e esquerda. Bem na bifurcação. Então, mal saiu do coração, o raio do trombo prendeu aqui e o sangue não foi mais, todo ele, para os pulmões. Dá um soninho e o sujeito morre porque não está a troca de oxigênio. É um trombo que veio, provavelmente esse trombo veio lá da veia femoral, desse tamanhão, provavelmente, foi circulando pelo sangue, como a árvore pulmonar é um filtro, né? Acavalou bem na bifurcação, logo depois que a artéria pulmonar, o tronco da artéria pulmonar se divide em direita e esquerda, ele acavalou ali, morreu, acabou o sangue, não passou mais sangue. Né? É característico, não tem como. Bom, qualquer bicho acontece. Uma coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte, vamos voltar só um pouquinho aqui atrás, pessoal. Aqui, ó. Quando vocês fizerem semestre que vem, patologia 1, a missão. Depois tem a patologia 2, o retorno, né? A 1, e é muita informação, sorte que a pessoa da patologia é caquíssima na veterinária, os caras são... A patologia sempre foi de excelência na veterinária, mas com o professor Davi e companhia, ficou 10 com estrelinha, né? Já era ótimo, ficou 10 com estrelinha. O pessoal faz estágio com ele, se aprende horrores, aconselho vocês a fazerem estágio, se puderem, com o professor Davi, com o Saulo, com a Luciane. Os caras trabalham para chuchu e são muito bons. Quando você tem necropsia, na patologia, você aprende a técnica de necropsia. Antigamente era necrópsia, agora é necropsia. Nome horroroso. Bom, cão velho vai ter calcificação de arco da parede da aorta e de válvula. Isso faz parte, alteração de metabolismo em cães, animais velhos, tem patologia de excesso de cálcio, ele não é devidamente colocado em osso, né? O que acontece? Acaba tem tecidos moles na parede da aorta, vocês vão ver calcificação, placas de cálcio, placas mineralizadas e a própria cúspide dessa válvula. Imagina uma coisa dura, que deveria ser flexível, abrindo e fechando. Não tem como. É como se fosse uma febre reumática. Vamos ver isso bastante. Sim? Animais já bem velhos, né? Devidamente mortos. Bom,
Nessa figura, uma historinha para vocês. O que é o grau de estupidez de um sujeito, né? Conheci uma senhora cujo marido era cardiopata, tinha problema cardíaco. E ele era freguês de caderno do Instituto de Cardiologia. Aí ele teve um sintoma de pedra nos rins e ele foi no postão do IAPI com a esposa. Assim, a senhora, vamos dizer assim, ela não tem segundo grau. Se tiver primário, é vento a favor, dona Tereza. E foi no urologista, médico especializado lá, foi num clínico, e disse, olha, ele tem pedra no rim, ele vai tomar 2 litros de água, o médico disse. E ela levou o prontuário dele, levou o prontuário do cardiologia para ele, ó, doutor, mas ele tem problema no coração. Não, ele toma 2 litros de água e tira essa pedra. O doutor mandou, ele tomou 2 litros de água, o cara cardiopata, de noite ele encontrou ele desmaiado com edema pulmonar no banheiro, porque o besta, o imbecil do médico, não deu bola, ele queria tirar a pedra, tirou a pedra. O cara tomou 2 litros de água, aumentou a volemia barbaramente do coitado do sujeito, com o coração extremamente deficitário, e ela levou o prontuário, imagina, ela levou o prontuário e o cara não deu bola, tem que tomar 2 litros. Quase morreu. Foi parar na cardiologia, tomou diurético para tirar esse líquido, esse excesso de líquido, diurético, e aí sobreviveu graças a essa senhora que, se tiver primária, é muita coisa, porque o imbecil não deu bola. Isso que ela levou o prontuário, né? Não se preocupou. Não era ele que tinha problema cardíaco, né? Bueno, muito bem. Pessoal, essa é a aula de hoje de ciclo cardíaco. Você tem alguma pergunta? Vocês vão ver isso bem em patologia. A parte de coração é muito legal. É bem claro, né? Efeito mecânico. Tá bem? Bom, vamos fazer assim. Oi. Uma dúvida que não tem muita relação com o conteúdo dessa aula, mas no começo da aula tu comentou que quando o sangue para, ele coagula. O que inicia esse processo de coagulação quando o sangue para e não só mesmo que não tenha nenhum dano, né? Sim, essa estase, ela vai, de alguma maneira, vai ativar a aproximação das plaquetas. Isso. De alguma maneira, se aproxima os fatores de coagulação e aí começa o processo de coagulação lento. Lentamente, não é um processo assim rápido, né? Essa estase. Sim? Ok. Bueno. Eu vou parar a gravação.